O Senhor tem me levado a ler de uma forma profunda, né, o livro de Atos, e esse livro ele foi denominado de Atos dos Apóstolos. E certa vez um homem de Deus disse que a tradução mais correta desse livro, não mais correta, né, mas uma tradução mais evidente desse livro seria Atos do Espírito Santo, né? E quando você lê o livro de Atos, você consegue perceber que há um mover do Espírito Santo assim de uma forma extraordinária. Nós adoramos aqui hoje, nós falamos assim, vem como em Atos 2, né? Em Atos 2, Atos capítulo 16, tá? Capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 16. Mas Atos 2, ele traz uma primeira evidência extraordinária do agir do Espírito Santo, que é uma evidência que já é uma aula para cada um de nós que somos igreja, né? Depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja, a já então igreja, porque já estava alicerçada sobre a verdade da entrega do Cordeiro perfeito, né, como sacrifício pelos nossos pecados, uma parte daqueles discípulos de Jesus se dissiparam. Mesmo após a ressurreição, a verdade acabou não aproximando muitas pessoas, mas a Bíblia diz que existiram 120 que permaneceram em oração, né, aguardando o dia do Pentecostes. E a primeira manifestação do Espírito Santo, ela acaba acontecendo nessa reunião dos santos, daqueles 120 que se reuniram. E a Bíblia diz que um vento impetuoso parou sobre aquele lugar e desceram como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Então essa foi uma manifestação evidente do Espírito Santo. E quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vai conseguir perceber algumas manifestações evidentes desse mesmo Espírito. Eu quero falar com vocês sobre uma delas. Olha em Atos capítulo 16, verso 16. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim, ó, certo dia, achou aí? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, só para uma observação para você. Quem foi escrever o livro de Atos? Ô igreja, meu irmão, alicerçada na palavra, glória a Deus por isso. É incrível isso porque você vai conseguir ver que da feita com que o livro vai sendo registrado, né, inspirado pelo Espírito Santo, mas da feita com que vai acontecendo esse registro, você vai ver que é meio que inevitável Lucas, em muitos momentos, não somente relatar o que ele está vendo, mas se colocar como dizendo assim, eu estou falando essa história para vocês, eu escrevi isso porque eu estava lá, eu vi. Então ele fala assim, aí ele não se segura, né? Certo dia indo nós para o lugar, você entendeu? Ou seja, tem momentos em que ele relata e tem momentos que ele fala assim, meu irmão estava lá também junto. Glória a Deus por isso. Então certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e disse ao espírito, em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Aí eu fiz um questionamento aí, sabe? Questionamento gospel, questionamento santo. O Lucas falou que era nós, não era não? E por que ele não foi junto, meu irmão? Só um questionamento, mas depois a gente conversa sobre isso. E levando-os ao magistrado, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso,
estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-los para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que deve estar no coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzidos para fora na prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Glória a Deus. Vamos ler só até aí. E o tema da mensagem que eu quero falar com você hoje é transformando prisões em púlpitos. Transformando prisões em púlpitos. Só para a gente rever, fazer um breve apanhado sobre essa palavra. Paulo e Silas estão pregando sobre a verdade de Cristo. Eles pregam naquela cidade alguns dias. Uma jovem adivinhadora, né, com espírito de adivinhação, como diz a palavra, os seguiam. E quando essa jovem seguia, quais eram as palavras que ela estava dizendo para ele? Nós que acabamos de ler. O que é que ela dizia para ele? Esses homens não valem nada, era assim? Eles estão pregando uma mentira. É isso que ela diz? Não. O que é que elas dizem? São homens de Deus. Estão anunciando a verdade. Você entendeu? E depois de ouvir isso, alguns dias, Paulo se indigna. Por quê? Porque ele consegue perceber que aquilo dali não vinha de Deus. Ele consegue perceber que aquela jovem, na verdade, estava possessa de um espírito maligno. Então o que é que ele faz? Ele repreende aquele espírito. Manda que aquele espírito saia dessa jovem. E quando esse espírito sai dessa jovem, ela não consegue mais adivinhar nada. Só que é incrível porque a Bíblia não diz sobre a revolta dela. Fala sobre a revolta dos seus senhores, porque ela era uma escrava. E esses senhores, como viram que não lucrariam mais porque não havia mais esse espírito de adivinhação, eles pegam a Paulo e Silas e levam diante dos magistrados. Eles não são julgados. Aí começa uma grande observação. Eles são injustiçados porque eles não foram levados ao julgamento. Somente pelo fato de falar que eles estavam importunando, pregando aquilo que não era permitido naquela cidade romana, a Bíblia diz que as suas roupas são tiradas, eles são severamente açoitados. Entendeu? Depois de ser açoitados, eles são jogados na prisão, e a gente viu aí o terremoto, o agir de Deus, eles adoram, e depois eles são libertos. E quando os magistrados, aqueles homens que falaram para que eles fossem assaltados, souberam que eles eram romanos, eles ficam atemorizados. Eu falei tudo isso para chegar exatamente aí. Por quê? Porque todo cidadão romano, para ser condenado de algo, ele obrigatoriamente deveria ter sido julgado. E eles não foram julgados naquele lugar. Então, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando não somente sobre a verdade do evangelho que eles pregavam, mas estamos falando sobre a história de dois homens injustiçados. Na tradução Renzo da Bíblia, Renzo Nobre diria assim: meu irmão, pegaram os dois, deram uma coça e depois liberaram e falaram assim: ó, você já pode ir. Foi mal aí, desculpa. A gente não sabia que vocês eram romanos, vocês podem ir embora. E qualquer semelhança não é mera coincidência com cada um de nós, quando a gente muitas vezes, em alguns momentos, a gente se sente injustiçado. Agora eu quero falar com você, e aqui começa aquele momento reflexão franca. Você nessa situação, o que é que você faria? O que é que você faria nessa situação? O cara te prende, te dá uma coça, severamente açoitado, para quem não sabe, é chicoteado. E não fala somente que eles foram chicoteados, eles foram severamente açoitados. Então eles devem ter sido muito chicoteados.
E se fosse você nessa situação, o que você faria? Provavelmente, a maioria de nós sairia daquele lugar. Nós íamos procurar as autoridades romanas, iríamos denunciar aqueles magistrados, sim ou não? Sim. Iríamos denunciar para que eles fossem, para que eles perdessem aquela autoridade e para que eles fossem açoitados também. Porque eles não fizeram o julgamento e bateram na gente, não poderia. A gente deveria ser julgado. E nesse momento se faria aquilo que a gente fala, geralmente. Nós fazemos justiça com as próprias mãos. Só que o plano de Deus era muito diferente. Eu quero conversar sobre ele hoje. O primeiro ponto dessa palavra, que é interessante, é o discernimento espiritual. Quando eu falei essa história para você, eu perguntei o que é que você faria. Se você, de repente, passou no seu coração que você realmente iria diante das autoridades romanas e que tudo isso que aconteceu, você está sem o discernimento espiritual necessário. Note, se você, de repente, é levado por Deus para pregar numa cidade aqui próxima, Itaubal, não sei nem se Itaubal é uma cidade ou um distrito, e você vai pregar lá no distrito, de repente vem uma pessoa na tua direção e fala assim, vai pegar, sei lá, Luai Amberson. Ei, Luai Amberson, vocês são um homem e uma mulher de Deus. Aí, primeiro dia. Vem o segundo dia, ele fala, olha, verdadeiramente esse homem e essa mulher são enviadas por Deus. Segundo dia. Aí vem o terceiro dia, olha, vocês são uma bênção, Luai Amberson. Vocês vão fazer a revolução aqui nessa cidade. Todo mundo vai se converter a Cristo. Aí, de repente, se você não tem discernimento espiritual, sabe o que você faria? Você pegaria essa pessoa, traria para o teu lado e falaria para pregar junto com você. Porque você pensa que ela é alguém que está jogando junto no time. Vou dizer assim. Você entendeu? Sem discernimento espiritual, irmãos, você pode escutar, às vezes, elogios que não vêm do Senhor. Alguém pode tentar te exaltar de tal forma para que você ocupe um lugar no seu coração de vaidade e de orgulho. Você entendeu? Então, sem discernimento espiritual, você debaixo de uma direção de Deus. Se você não tiver discernimento espiritual para aquelas pessoas que estão ao teu redor, você pode acabar sucumbindo àquele plano de Deus para aquilo que você tem que fazer. Então, daí a necessidade do discernimento espiritual. Nem todo mundo, irmãos, que diz amém, amém, vem de Deus. Nem todo mundo que dá glória a Deus e aleluia perto de você está cheio de Deus. Nem todos os elogios que vêm para aquilo que você tem feito, vêm de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Alguns de nós trabalhamos. E às vezes você dá um resultado diferenciado no seu trabalho. Qual é a primeira oportunidade que as pessoas têm de falar para você? O que é que elas dizem? Parabéns. Sim ou não? Sim. E somado a isso, o que é que elas dizem? Você é muito bom. Você é muito bom. E depois o que é que ela começa a falar? Pudera o fulano ser igual a você. A gente estava mais longe. Dava entregas melhores. E depois o que é que ela começa a fazer? Dizer que você é diferenciado. Dizer que você, nossa, quando olha para você, e que você é bom, e que você é super poderoso. Você é o cara, que você é a mulher do momento. Todas as vezes que as pessoas fazem esse elogio para você, que é temente a Deus, as pessoas tiram totalmente Deus da jogada. É nesse momento que você tem que exaltar o Deus que você serve. Você é muito bom. Irmão, eu sirvo a um Deus que eu vou te falar um negócio. Ele continua derramando graça sobre minha vida. Ele continua sendo bom comigo. Sabe? Algumas vezes ao longo da sua vida, situações vão acontecer de forma inesperada. Inesperada. O improvável dos céus vai recair exatamente sobre você. E nesse momento eu posso estar falando exatamente com você. E você vai experimentar de um sucesso tal que se você voltasse alguns anos atrás, você poderia não enxergar esse sucesso na sua vida. E eu estou falando de profissional, estou falando de família, eu estou falando de ministério, entendeu? E nesse momento, um dia alguém vai chegar para te elogiar. Um dia alguém vai chegar para dizer o quanto que você é bom. Um dia alguém vai chegar para dizer o quanto que você tem talento. Um dia alguém vai até usar o nome de Deus e vai falar assim, rapaz, Deus foi bom contigo. Você entendeu? Mas pode ser que esse elogio não venha do Senhor, assim como não vinha desse escravo. É o momento que você tem que exaltar Deus. Eu lembro que a gente, no discipulado, e uma vez uma pessoa falou comigo, mas é certo você não aceitar elogio, porque quer ver eu ficar mordido contigo e tu começar a elogiar alguma coisa. Eu fico chateado, eu me afasto de você. É a minha forma de eu blindar meu coração. Quem está perto de mim sabe disso. Entendeu? Se é certo ou errado, eu te confesso que eu não sei. Mas é a forma de eu blindar meu coração. Eu não gosto de pessoa que vem do meu lado para negócio de me elogiar. Eu costumo me afastar dessas pessoas.
Entendeu? É a forma que eu encontrei de blindar o meu coração. Mas uma coisa eu falo pra você sempre que alguém quiser te colocar no lugar e que você entender que esse lugar que querem te colocar te afasta de Deus, repreenda no nome de Jesus, nem que seja espírito. Eu não estou dizendo que alguém vai te elogiar. Ô, meu irmão, minha irmã, como você é bom. Meu irmão, eu te repreendo no nome de Jesus e botar a mão na cabeça. Não é isso que eu estou dizendo. Calma, não vai escandalizar ninguém. Mas você pode orar em espírito. Senhor, repreendo. Não deixa que isso entre no seu coração, no meu coração. Seja grato. Porque se Paulo não tivesse discernimento, essa mulher continuaria falando. Essa mulher provavelmente ia atrair a atenção de outras pessoas. Outras pessoas iam ter um entendimento errado de que essa mulher fazia parte daquela comissão, iam buscar se aconselhar com ela, pelo fato de que achavam que ela fazia parte do mesmo time deles, vou chamar de time, pelo fato deles acharem que ela fazia parte da igreja, por achar que ela fazia parte daquela célula, por achar que ela fazia parte daquele ministério. Você entendeu? Então você tem que ter discernimento espiritual para poder discernir aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus. Porque muitas pessoas podem trazer palavras de Deus. Quando eu falo assim, palavra de Deus não. Muitas pessoas podem trazer uma palavra até da Bíblia, dizendo para você tomar uma decisão e ela não vem do Senhor. Por isso você tem que ter discernimento de espírito. Posso dar um exemplo? Que você fala assim, meu Deus, ele falou que se trouxer uma palavra da Bíblia, tá bom. Posso dar um exemplo simples? Quem foi alguém que tentou uma outra pessoa na Bíblia com a palavra? Pronto, querido. Satanás, meu irmão. Se Satanás fez, querido, entendeu? Se tu és realmente filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Se tu és realmente filho de Deus, pula daqui de cima e peça para que os anjos te dêem o sustento. Quem foi que tentou? Satanás, meu irmão. Então você tem que ter discernimento espiritual para perceber se de repente aquilo que estão te dizendo vem realmente ou não de Deus. Você entendeu? Então, sem discernimento espiritual, você corre o risco enorme de cair no engano. Então, você tem que ter discernimento espiritual. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou assim, quando ele repreendeu aquele espírito maligno naquela jovem: te ordeno que saia dela. Eu, Paulo, te digo, sai agora. Foi isso que ele disse? Na palavra? O que foi que ele disse? Foi o que ele disse? Pronto. Aí é um outro discernimento espiritual que você tem que ter. O discernimento espiritual da autoridade do nome de Jesus. Que tem poder sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. É isso que a Bíblia diz. Então Paulo, naquele momento cheio do Espírito Santo, ele consegue perceber que aquele espírito era um espírito maligno. Ele repreende para que saia daquela jovem escrava, ela sai. E ela, a partir daquele momento, esteve liberta. Então hoje, que você saia desse lugar com esse entendimento de discernimento, de espírito, você tem que buscar isso no Senhor. Porque nem todo mundo que estiver perto de você, nem todo mundo que te elogiar, nem todo mundo que aparentemente gosta de você é um enviado de Deus. Pode ser um enviado do maligno. Amém? Outro ponto é a oposição do mundo à fidelidade. Gente, nós estamos falando de uma jovem escrava que foi liberta. Aquele deveria ser um momento de celebração e alegria. Para a igreja, para Paulo, Silas, Lucas, louvado seja Deus, uma jovem foi liberta, que bênção. E para o mundo, despertou o ódio. A Bíblia diz que ela era uma adivinhadora, né? Não fala como acontecia. Não sei se era uma cartomante no dia de hoje, alguém joga búzios, joga alguma coisa aí, tal, bola de cristal, sei lá o quê. Só diz que ela era uma adivinhadora. Só que era um espírito maligno. Mas quando eles libertam aquela jovem, causou ódio no mundo. Por quê? Por que causou ódio naqueles homens? Porque eles perderam? Pronto. Então, qual é a lição que fica para cada um de nós? O mundo sempre vai jogar contra. Você entendeu? O mundo sempre vai estar contra a igreja. A gente não quer aqui fatiar e dizer, não, é o nós contra eles. Não se trata disso, não se trata disso. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: o mundo sempre vai se opor. Existe uma cultura que sempre vai estar contrária à cultura da igreja. E vão tentar levantar vários planos, ainda que sejam planos sublimes, para tentar tirar o seu foco, para tentar tirar você da direção de Deus. Como, por exemplo, um elogio. Nossa, Lizzie é a mulher do consórcio da Caixa agora, né? Glória a Deus por isso. Mas louvado seja Deus por isso.
Mas você entende isso. Mas alguém chega e fala, nossa, Lise, você... Esse consórcio, só você é a vendedora, você conhece o produto, você é sublime, você é o top, Lisiane, nosso, uau, Lise! Se deixar essa vaidade entrar no coração, cai. Aí vai dos seus consórcios todinho. Você entendeu? Porque existe o depósito da parte de Deus sobre a vida de cada um de nós. E se você exaltar o nome de Deus, Ele vai te colocar como coluna em algum lugar, para ser evidente a manifestação dele. Entendeu? Quando ninguém consegue enxergar o porquê que acham que você é talentoso, que você é muito bom. Não. É porque tem Deus. É simples assim. Olha, oh meu Deus, uma vez, não nem falar sobre isso. A gente estava lá em São José, eu fui passar um tempo lá trabalhando, não sei se lembra. E tinha que fazer um investimento lá, falar assim. E chegaram e deram a missão e falaram assim, o gerente geral falou assim, tu tem que ir atrás do investimento. Agora, como é que vai atrás do investimento numa carteira que tu não conhece ninguém? Que eu tinha ido tirar férias de uma gerente na época. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Se eu fosse atrás da agência que eu era realmente, se eu trouxesse o resultado, ia ser pro resultado da agência que eu estava naquele momento. Então eu ia ser meio que infiel, eu não queria fazer isso. Rapaz, cada um que sentar aqui eu vou falar e vou oferecer, né? Sentou um, eu vou oferecer. Olha, meu irmão, tem um investimento aí, bora ver se dá certo. Aí eu fui almoçar. E no almoço, almocei meio, né? Falei, rapaz, como é que eu vou fazer, meu Deus? E fui buscar Deus, né? Senhor, me ajuda porque eu não sei fazer, né? Não dá pra eu fazer desse jeito, tá? Beleza. E voltei. Quando eu volto pra agência, tinha um senhorzinho bem simples, ele tava assim, no meio da agência, ó. Olhava pro lado, olhava pro outro. E eu entrando na agência, eu olhei aquilo, me incomodou, né? Eu falei, meu amigo, posso te ajudar? Aí ele falou, pode sim, onde é que tá o fulano? Aí ele tinha viajado, né? Eu falei, rapaz, o fulano não tá aqui não, ele viajou. Mas eu posso te ajudar? Ele falou, não, posso falar contigo rapidinho? Pode, senta aí. Resumindo, o velhinho tinha... É bom segurar, mano, dá uma seguradinha no carrinho aí. O velhinho tinha... Só pra ter uma ideia, o velhinho tinha quase 1 milhão, meu irmão. Ele queria investir o dinheiro dele. Aí, opa, meu amigo, sente aqui. Aí fizemos investimento. Por que eu falo pra você? Naquele dia, quando eu divulguei o investimento lá, eu falei, meu irmão, tu é o bicho mesmo. Aí eu fui lá com o gerente geral e falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Veio um velho, fui contar a história pra ele. Do extraordinário de Deus, para testemunhar o que Deus pode fazer, entendeu? É isso que eu tô falando pra você. É o improvável mesmo. Aí alguém vai te colocar assim e falar assim, nossa, cara, como tu é bom no que tu faz. Se você deixar isso entrar no coração, nunca mais vai aparecer um velhinho com 1 milhão para você poder investir. Seria mais ou menos isso, um exemplo prático. É para que você entenda que não é você, querido. Entenda isso. Não estou dizendo que você vai sair daqui e falar, nossa, aos céus, eu não posso fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Aquilo que te cabe fazer, você tem que fazer. Você tem que ser alguém de atitude. Mas você não pode ocupar um lugar que não é seu. O lugar que Deus faz por meio de você. E Ele faz para que você chegue em reuniões em um momento como esse e você possa testemunhar o quanto que Ele pode fazer. Porque hoje você de repente adentrou por essa porta, de repente com uma dívida que você não pode pagar. E você olha e fala assim, Deus, eu não posso pagar. Entendeu? Eu sou homem convertido a Cristo. Eu não vou pegar um 38, botar na cintura e atrás de pagar minha dívida. Então, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E você pode sair daqui hoje e receber um telefonema, um WhatsApp, uma transferência de Pix, não sei o que, né? Ou até mesmo alguém fala, ih, rapaz, vimos errado, não é tu não, meu irmão. Isso daqui tu ganhou no prêmio e tal. Existem inúmeras formas de Deus participar da sua vida, desde que você permita. Porque se você achar que você pode fazer, você lutar somente pelo que você faz, você não vai exaltar o nome de Deus, Ele não vai fazer por meio de você. Entenda isso. Então que você não deixe com que Ele ocupe o que outras pessoas, e nem mesmo você, ocupe esse lugar que é de Deus. E que o mundo, a cultura do mundo sempre vai ser uma oposição à cultura do reino. Sempre, em todo lugar. Aquela jovem liberta que deveria ser um momento de celebração, foi um momento de oposição daqueles homens. E não é qualquer semelhança, não é mera coincidência com os nossos dias. Nessa cultura adversa, essa cultura ela persegue a igreja. Olha, não se envolva, por favor, eu dou uma orientação para você, não se envolva em ataques às autoridades. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Não vá criticar o ministro, não vá criticar o presidente, não, ore por eles, entendeu? Quando eu falo criticar é você ir para uma rede social, xingar, a gente está, meu Deus, Deus é tão extraordinário que a gente falou um tempo atrás de comportamentos que um homem de Deus não deveria ter,
E agora tem um grande homem, considerado um grande homem de Deus dessa nação que está passando por isso. Vocês estão acompanhando os noticiários? Mas porque foi xingar o ministro, isso não é sinceramente, isso não é uma postura de um homem de Deus, entenda isso. Entendeu? Entenda isso. Sobre as eleições, eu tenho falado aqui algumas vezes, olhe para a Bíblia, ore ao Senhor, aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus diz, não vote. É simples assim. Mas que o púlpito não tem que ser lugar para dar voz para alguém que é político, é candidato, isso está errado, está errado. E quem vier me questionar, e esse vídeo está aí para todo mundo ver, e são gravados, quem vier me questionar é só mostrar na Bíblia quando foi que Jesus se levantou contra Roma, que era o período político que ele vivia. Em nenhum momento. Você entendeu? Essa é a cultura do mundo. Xingar as autoridades, isso aí é a cultura do mundo. A gente não pode deixar essa cultura entrar na igreja. Você entendeu? Não estou dizendo que eu sou a favor das atrocidades que têm sido feitas no ramo do direito, isso está errado. Mas nós temos canais para isso. E qual é o canal que a gente vai utilizar? Vou ligar lá na ouvidoria dos céus, meu irmão. Entendeu? No 0800 de Jesus. Você entendeu? Se você quiser o número, a gente tem. O número, você pode ligar hoje. Daqui a pouco a gente vai ligar aqui. Esse é o 0800 que você tem que ligar para fazer reclamação. O senhor está vendo aí, senhor? Olha, estou ficando agoniado já, tá apertando aqui em casa. Esse é o número que você tem que recorrer. Esse é o canal de denúncia que você tem que fazer. Você tem que criar esse canal de denúncia na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Porque a cultura do mundo sempre será contrária à cultura da igreja. Entenda isso. E dizendo isso, eu falo para você, olha, vai ter luta, valente. Ei, varoa, vai ter luta. Vai ter luta. Me mostra na igreja qual foi o homem de Deus que não foi perseguido. Me mostra aí na Bíblia. Me mostra na história da igreja quando é que a igreja não foi perseguida. Aí você quer se converter a Cristo e falar assim, me converti a Jesus. Uau, que top. É top realmente, louvado seja Deus por isso. Nunca mais vou ter dificuldade. Isso não vem de Deus, isso vem do cão. Aí você repreende. Entendeu? Nossa, eu nunca mais vou ter... Nunca mais a enfermidade vai alcançar minha casa. Pera, calma. Tô com uma gripe, meu irmão, isso vem do Satanás. Calma. Peraí, calma. Vamos orar por isso. Deus é bom, Deus pode curar. Você entendeu? Porque a cultura do mundo sempre vai se opor à cultura do reino. Entenda isso. Então que você saia desse lugar hoje entendendo. Está passando por dificuldade? Glória a Deus por isso. Exalte o nome do Senhor. Cante louvores. A gente vai ver 2 homens que foram açoitados, estavam todo quebrado de madrugada. E eles foram fazer o que? Eles foram murmurar? Eles foram reclamar? Quando é que a gente fez o registro aqueles dizendo assim, meu Deus, é que assim, olha aí, meu irmão, essa tatuagem que fizeram em mim aí, olha. Que açoite, querido, deixava marcas. A cultura do mundo se opõe à cultura do reino. Aqueles homens foram perseguidos por um motivo. Essa é a cultura do mundo. Nós seremos perseguidos por um motivo. É a cultura do mundo. Só que nós somos do reino e nós não vamos murmurar. Nós não vamos levantar armas contra. As nossas armas são diferentes, né? São ou não são? Nossas armas são diferentes. Entendeu? Mas não pegar numa arma que eu vou e tal. Oh meu Deus, Senhor, me ajuda. Irmãos, a nossa nação pode entrar em guerra. Talvez estejamos caminhando para isso. Eu vou abrir um parênteses para você aqui. Essa guerra eu não vou lutar. Não conte comigo para pegar uma arma aí de encontro ao exército. Eu não vou lutar essa guerra. Não vou fazer isso. Entendeu? Minha guerra vai ser de joelho, meu irmão. Se eu for preso como desertor e me levar para vai ser lá de joelho. Vai ser executado. Eu vou ser executado de joelho. Mas não vou pegar numa arma para matar outra pessoa porque alguém tem vaidade para não se dobrar, para não negociar. Não vou fazer isso não. Em nome de Jesus. E um outro ponto que eu quero falar com você é sobre o poder da oração nas lutas. Note que nessas lutas, Paulo e Silas tomaram uma decisão. Eles foram perseguidos, eles foram levados pelos braços à praça pública, passaram pela humilhação de ter suas vestes retiradas e eles foram açoitados. E eles tomaram uma decisão diferente do que a decisão da maioria das pessoas tomariam. Eles escolheram orar. A Bíblia diz que quando eles estavam presos, eles oravam e adoravam.
E essa oração e essa adoração fez com que os outros presos observassem o seu comportamento. Em algum momento aqueles outros presos, porque eu vou falar por mim, se estivesse preso naquele lugar, eu vejo aqueles homens entrarem quebrados, meu irmão, todos açoitados, sangrando. Porque não era assim não, dá umas cinturãozadazinhas, depois bota os bichinhos lá engatados. Não. Provavelmente entraram carregados. Açoites severos, sei lá, são 30 chibatadas em alguém, 40 chibatadas na costa de alguém. Então a costa fica literalmente moída. E eu imagino aqueles presos vendo esses homens entrarem na prisão. Arrastados, jogaram lá, pá. Daqui a pouco, não sei o que, eu adorarei. Não desce, ao Deus da minha vida. Bom, de onde é que tá ouvindo? Rapaz, são aqueles dois malucos, vem na notícia. Quem são aqueles dois, meu irmão? Que dois? Aqueles que passaram quebrado aqui. Mas eles estão louvando aqui, meu irmão. Não, Deus, existe um Deus. É o Deus dele, existe um Deus, Deus de Israel. Não, Jesus, meu irmão. Cara, eles pregam, estavam pregando na praça. Não soube não, estão falando uma história. E como é que é essa história? Que a gente que errou, cara. Tem um cara que se entregou pela gente, morreu numa cruz. Meu irmão, ao Deus da minha vida. Já pararam pra pensar nisso, esse testemunho? Olha esse testemunho desses dois, cara, dentro de uma prisão. O que será que se falava numa prisão romana lá no ano 63 depois de Cristo? Bobagem, meu irmão. Sempre foi bobagem. E esses homens vêm com testemunho e começam a adorar. Esses homens vêm com testemunho e começam a orar. E as pessoas que estão ali ouviam o que eles diziam. E eles levantam algo que ninguém nunca levantou naquela prisão. Eles levantam algo que talvez você nunca tenha levantado. Eles levantam algo que eu não sei se você já levantou onde você trabalha, onde você estuda. Não sei se você já levantou dentro da sua casa. Eles levantam algo chamado testemunho. Eles testemunharam algo que ninguém nunca viveu naquele lugar. Eles testemunharam algo que foi diferente a ponto de impactar as pessoas que ali estavam. Eles escolheram adorar. Eles escolheram orar. Então, eu quero falar com você agora sobre o poder da adoração diante das lutas. Irmãos, eu sei que não é fácil. Mas existe um homem chamado Homem Segundo o Coração de Deus. Quem é esse homem? Davi. Esse homem, um dia ele caiu. Ele adulterou com Batseba. E esse homem vai e Batseba está grávida, ela vai ter um filho. Só que Deus traz a sentença por meio do profeta Natan para ele. E a sentença de Deus era de que a criança ia morrer. E sabe o que esse homem faz? A Bíblia diz que ele veste pano de saco, coloca cinza sobre as cabeças, entra no jejum e vai adorar, vai orar a Deus. E esse homem fica em adoração e oração durante dias em jejum. Dias em jejum. Mas eu imagino que isso foi tão intenso a ponto de que os seus súditos olhavam e começaram a cogitar que ele estava ficando louco. Por quê? Porque ele não comia nada. Porque ele se debruçou em oração. Porque ele escolheu adorar. Porque ele queria mover os céus. Ele queria tocar no coração de Deus. Diante daquela adversidade, ele conseguiu entender que se havia uma sentença dos céus contra ele, só havia uma forma: Deus mudar essa sentença. E a criança morre. E quando a criança morre, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, ele estava dias com fome. Dias com fome. Ele estava dias sem tomar banho. Ele estava vestindo roupas de saco. Sabe o que a Bíblia diz? Esse homem se levanta, ele escuta as pessoas sussurrarem, porque o sussurro dos seus súditos era o seguinte: se ele já está louco e a criança não morreu, agora que a criança morreu, ele vai enlouquecer. E ele escuta esse sussurro, ele levanta a cabeça e pergunta para os seus súditos: a criança morreu? E a resposta para eles, para Davi é: sim, a criança morreu. E a Bíblia diz que esse homem, segundo o coração de Deus, ele levanta, ele toma um banho, ele coloca novas vestes, e sabe o que ele faz em seguida? Ele vai ao templo adorar a Deus. Você entendeu? Em seguida ele vai ao templo adorar a Deus. Davi, e ele escreveu alguns salmos sobre isso, ele encontrou o poder da adoração, mesmo diante das dificuldades. E esse poder da adoração diante das dificuldades é o que nós temos que encontrar. Porque a cultura do mundo é diferente. A cultura do mundo é a cultura que murmura. É a cultura que reclama, é a cultura que agride, mas a nossa cultura é diferente. É a cultura que adora, mesmo diante das adversidades. Então que você encontre no nome de Jesus
o louvor em meio às dificuldades. Que você encontre no nome de Jesus a oração, a adoração nos momentos de dificuldade. Porque essa é a cultura do reino. Louvado seja Deus por isso. A dor da solidão, da angústia, da perseguição chega para nós. Mas é nesse momento que a nossa adoração tem que ser acentuada. Eles escolheram, aqueles homens, naquele lugar de escuridão, porque uma prisão romana era um lugar frio e escuro. Eles escolheram naquele lugar de escuridão, naquele lugar de trevas, trazer a luz para aquele lugar. Muitas vezes a gente está em determinados lugares onde a gente olha para os lados e não consegue enxergar nenhuma solução. A gente se encontra num lugar profundo, como aqueles homens estavam, numa prisão, e a gente olha para o lado e a gente se desespera. Por quê? Porque nossos olhos não conseguem enxergar a solução. Então nesse momento eu falo para você, adore a Deus. Eu falo para você, busca o Senhor, para que você traga a luz para esses momentos que você passa, no vale da sombra da morte, literalmente, em nome de Jesus. Outro ponto, quando você ora, é que o extraordinário de Deus se manifesta. E esse extraordinário de Deus, ele liberta. Lá nos versos 26 a 28, a gente consegue perceber que existe o registro de um terremoto. Paulo e Silas estão orando, Paulo e Silas estão adorando. E quando eles adoram naquele lugar, eis que vem um terremoto. Qual é a consequência desse terremoto? As prisões se abrem. Quando vem esse terremoto, as prisões se abrem. E quando as prisões se abrem, eu falo para você, para alguém assim, rapaz, a prisão se abriu. Primeira coisa que vem na sua cabeça, qual é que é? Hã? Lógico. Eu tenho um coração muito ruim, irmão. Mas muito, meu Deus, graças a Deus me alcançou. A primeira vez que eu li isso aqui, que eu falei assim, o que é que eu faria? Eu falei, cara, eu tô preso. Eu primeiro engasgava o carcereiro e depois fugia. O cara não tem que ir atrás de mim. Olha pra você ter como é a mente humana. Você entendeu? Ou seja, entenda que nesse terremoto, a primeira ação de cada uma daquelas pessoas seria fugir. A primeira ação. Só que lembra do discernimento espiritual, que eu falei lá no início? Eles têm um discernimento espiritual suficiente para entender que eles não vão fugir daquela prisão. Eles têm um discernimento espiritual suficiente para entender de que havia um propósito de Deus naquele lugar. Aí a gente olha assim, não, peraí. Ele repreende o espírito maligno naquela menina. Ele é levado pelos braços. Ele vai lá para a praça pública. Ele é açoitado. Ele é colocado preso. Aí depois ele ora e tudo se liberta. Meu irmão, por qual motivo disso? Por que tudo isso aconteceu? Deus queria uma alma naquele lugar. Quem era? Carcereiro. Você conseguiu entender? Passaram por uma série de dificuldades para alcançar uma alma. A do carcereiro, é isso? Não. Porque foi liberto naquele dia o carcereiro de toda a sua casa. Então passaram por toda uma dificuldade para trazer liberdade para uma família. Você entendeu isso? E às vezes a gente passa por algumas dificuldades e não consegue entender o que Deus quer. Uma vez eu fui chamado por Deus para pregar no centro em Manaus. E eu lembro que quando eu estava indo para pregar no centro, eu comecei a chorar muito. Eu estava de capacete e não conseguia enxergar o trânsito direito. E eu fiz uma oração, e eu lembrei dessa palavra, e foi essa palavra. E eu fiz uma oração e fiz assim, Senhor, se é para eu pregar no hospital, me leva para lá, não deixa eu sofrer um acidente. Você entendeu? Porque às vezes o plano de Deus, você passa por determinadas situações que são ruins naquele momento, e você não consegue compreender. E você é levado para um lugar e você passa despercebido, você não fala nada daquilo que você acredita. E muitas vezes você não está ouvindo a voz de Deus que está te pedindo para ir para aquele lugar para pregar para alguém. Às vezes a gente está num lugar e de repente eu sou demitido, fui demitido. Aí tem um sindicato no meu trabalho que participa da homologação, da demissão. Quando eu chego lá no lugar que eu fui demitido, vai fazer a homologação, tem um cara do sindicato. Aí você prega para o cara do sindicato. Aí ele se converte a Deus. Ele foi lá para quê? Para se converter a Deus? Não. Ele foi para participar da homologação da tua rescisão do contrato de trabalho. Mas naquele lugar, ele é alcançado por Jesus, ele e toda a sua casa. Aí você olha e fala, meu Deus, eu tive que passar por tudo isso. Aí Jesus olha e fala assim, teve, porque eu já pedi para tu ir lá e tu não me ouviu. Você entendeu? Então, nós temos que ter discernimento espiritual. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração, para que você esteja audível para aquilo que Deus quer fazer. Para que você viva esse extraordinário de Deus que liberta. Esse extraordinário de Deus que libertou você. Esse extraordinário de Deus que você vai ser usado para trazer libertação para outras almas também, para outras pessoas, em nome de Jesus. Você, às vezes, a gente muda de lugar, né? A gente mudou de lugar agora. Oh, meu Deus, não posso falar tudo, vou falar só metade.
A gente mudou para um lugar agora que a gente tem um probleminha lá perto, vou falar assim. De repente pode estar sentado nessa cadeira, vai se deparar um dia com um vídeo, vai dizer assim para mim, meu irmão, era um problema. A gente tem um probleminha lá perto, entendeu? E desse probleminha lá perto, é um probleminha. E podia ser um problemão para algumas pessoas. Eu estava conversando com a minha senhora essa semana, ela falou, amor, mas tem tal coisa assim, você tá vendo? Eu falei, vi? Vou chamar ele pra célula. Ela falou, meu Deus, mas como você vai trazer pra dentro de casa? Eu falei, meu irmão, a gente veio, mudou pra cá, não foi de graça não. O desejo do meu coração é a gente ganhar toda essa rua aqui, meu irmão. De repente mudar a Lion 2 lá no Mar Abaixo, se for necessário. Mas onde você mora, você tem que falar da palavra de Deus. Entenda isso. O vizinho parede com parede, eu nunca consegui trazer ninguém para Cristo. Você já sabia disso? Parede com parede, eu nunca consegui trazer ninguém para Cristo. Sempre quando perde alguém, sempre falava de Deus, eu nunca consegui trazer. É porque eu acho que meus vizinhos acham que eu sou violento. Brabo. Porque quando é hora de madrugada, meu irmão, que tem batalha em casa, vocês precisam ver como é que é. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Senhor, repreendo no nome de Jesus, fora daqui! Tu não tem parte nessa casa! Eu imagino o vizinho ouvindo, né? Meu irmão, esse cara aí tá batendo na mulher dele, eu acho. Fora daqui, né? Tu não tem parte nessa casa. Sou eu orando, tá? Então se você passar lá perto de casa e me ver gritando, às vezes de madrugada e tal, eu tô orando, não tô brigando com a minha mulher não, tá? Só pra você saber. Só que o vizinho, das vezes, não sabe, né? Ele fala, meu irmão, tu é doido que eu vou pra igreja desse homem aí, meu irmão. Ele bate na mulher dele, tu é doido. Mas você entendeu? Ou seja, esse extraordinário de Deus, ele liberta. Esse extraordinário de Deus, ele tira cativos. Esse extraordinário de Deus, ele rompe cadeias. Entenda isso. Então, você tem que buscar em Deus para que você viva esse extraordinário. E você viver o extraordinário não significa dizer somente você adorar para que outros sejam libertos. Não, não, não. Você, de repente, pode se enquadrar na parte de pessoas que podem ter entrado por essas portas hoje preso. Entenda o que eu estou dizendo. Você pode ter entrado por essas portas aqui preso, algemado. Entendeu? Algemado com uma depressão, algemado com uma angústia, algemado com um vício, algemado por um pecado, algemado por ausência de liberar perdão para alguém. Todos esses são motivos de prisão. Você pode ter entrado por essa porta dessa forma hoje. Mas você já adorou nesse lugar e você vai ver o extraordinário de Deus romper essa cadeia hoje para que você seja liberto no nome de Jesus. Essa é a fé que você tem que se alicerçar. Essa é a fé da oração que você vai fazer daqui a pouco. Porque não importa a circunstância com que você chegou até hoje, o que vai importar é a decisão que você vai tomar aqui. Essa vai ter reflexo pro resto da sua vida. Então, para que você viva esse extraordinário de Deus hoje aqui nesse lugar, e o que eu queria que você levasse no coração, nem toda porta aberta é uma porta para fuga. Entenda isso. Ali a Bíblia diz que as portas das prisões foram abertas. As portas daquela prisão foram abertas. Então nem toda porta aberta para você é uma porta de fuga. Às vezes você está num relacionamento e você está casado e está muito difícil. E não importa qual é a dificuldade. Existem N dificuldades dentro do casamento. Parabéns, mas você não é a exceção da regra. Ah, meu casamento não tem problema nenhum. Me ensina. Me ensina, eu quero conversar 8 horas contigo. Entendeu? Vamos orar junto para eu poder sair de lá. Todos nós temos, querido. Todos nós, sem exceção. Mas uma porta aberta chamada divórcio não é a solução para o teu casamento, não é a solução para a tua casa. Pelo contrário, essa é a falência do teu lar. Essa não é a porta aberta que você tem que entrar. Eu estou dando exemplo só de uma delas. Ah, vem que proposta de dinheiro fácil. Multiplica o teu dinheiro 100 vezes em um mês. Geralmente essa porta aberta, ela tem tendência de ser uma porta de ilegalidade. Bota R$1.000, tu vai ganhar 30 mil. Irmão, isso não existe, querido. Hã? Estamos aqui em unidade que isso não existe. Amém? Pronto. Você entendeu? Senão todo mundo era rico, meu irmão. Simples assim. Todo mundo estava bem pra caramba. Existe um negócio que tu bota 1.000 e ganha 1 milhão. Não existe, meu irmão. Estão te enganando. Pode ser uma porta aberta. Entendeu? E você acha que é uma porta que você tem que entrar. Se você entrar por essa porta, você vai se perder, você vai sucumbir. Então, o que você leve hoje dessa mensagem, nem toda porta aberta é uma porta de fuga para você. Há um propósito de Deus dentro daquele lugar para você, em nome de Jesus. E tem a situação da conversão do carcereiro. A pergunta do carcereiro foi uma pergunta muito franca. Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Note, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem, aparentemente ele é o cabeça daquele lar. Aquele homem, provavelmente ele é o marido de uma família que tem filhos.
Então, quando você olha para uma situação dessa, o que eu deixo para você de uma forma muito clara é o papel de você, homem. É bom tirar da mão dele. É o papel de você como homem sacerdote da sua casa. Entendeu? É a responsabilidade que você tem com trazer a verdade. É a responsabilidade que você, varão, tem de dizer assim: meu irmão, essa bronca é minha. Eu falo com os homens de Deus aqui desse lugar. Eu tenho falado de formas reiteradas sobre isso. Se você está tendo problema dentro da sua casa, das mais variadas formas que seja, com entendimento, sua esposa não consegue te ouvir, né? O problema é seu, meu irmão. Assuma essa responsabilidade. Vai pagar esse boleto. Busque em Deus, busque orientação, busque no Senhor, busque em oração, e o Senhor vai viver esse milagre. Você vai viver esse terremoto extraordinário dentro da sua casa, em nome de Jesus. Então, quando aquele homem decide tomar uma decisão, quando aquele homem decide se posicionar, esse é mais para não ser um pleonasmo, quando aquele homem decide se posicionar, a história de toda a sua casa é mudada. E quando eu falo aquele homem, temos 2 jovens aqui, não casado aqui, eu acho que só os 2 aqui, né? É casado? Não, né? Não? Não, né? Pois é. Temos 2 homens não casados aqui, mas se você se posicionar como jovem, Deus vai preparar uma mulher extraordinária para você. Você entendeu? Se você souber se posicionar hoje como jovem, escolher se separar para Deus, esperar o momento certo, Deus separa uma mulher extraordinária. Estou falando com 2 mulheres solteiras. Se os pais dessas moças, e uma delas é minha filha, se eles se posicionarem, elas vão saber escolher um homem de Deus para a vida delas. Para que elas não escolham alguém pior do que o pai delas. Entendeu? Nós, como homens, nós temos que fazer as reflexões. Nós que temos filhas, a reflexão é simples. O marido que eu quero para minha filha é o que eu sou para minha mulher? Porque isso que você está apresentando para ela como modelo de marido é você. Se você tem filhos, aí você tem que olhar e falar o seguinte: vem cá, a minha mulher é o tipo de mulher que eu quero que meu filho seja casada. Porque se de repente você pergunta hoje e a sua resposta é não, você está um fracasso como líder. Você não está liderando bem. Eu lembro que uma vez eu vi um debate, e no debate falavam sobre o Deus Trino que nós servimos, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas, não só Deus. E ele explicando, ele falava assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você e sua mulher não se casaram? Ele falou: nos casamos. Você não se tornaram uma só carne? Nos tornamos. Aí ele perguntou assim: e eu vejo você na sua mulher? Ele falou: claro que não, ela é uma pessoa diferente de mim. Aí ele olhou e falou: então lamento que eu não vejo você na sua mulher. Você entendeu o que ele quis dizer? Você me vê naquela mulher? Se você não me vê, eu sou um fracasso como líder dentro da minha casa. Eu não estou sendo sacerdote, eu não estou tendo Jesus como cabeça da minha casa, a ponto de eu ser um modelo de Cristo para ela. Isso é que é o cabeça. Então que você entenda e que você leve mais essa informação hoje aqui nesse lugar. A responsabilidade daquele carcereiro de levar Jesus para dentro da sua casa. Ele creu. E por ele crer, toda a sua casa foi salva. Então você, homem de Deus, você tem que crer. Porque quando você crê, toda a sua casa será salva em nome de Jesus. Se posicione nesse lugar. Para que você viva esse extraordinário de Deus. Para que você viva esse extraordinário de um terremoto dentro da sua casa para abrir portas de um cárcere. Que talvez hoje algumas pessoas estejam presas dentro da sua casa. Entenda isso. E a exaltação do nome de Deus. Note que quando amanhece o dia, aqueles magistrados se deparam com a informação de que Paulo e Silas eram romanos. Então ele fala assim: meu Deus, nós executamos uma sentença sobre eles sem ter julgamento. Isso no direito romano era uma tragédia. Eles seriam açoitados. Eles seriam destituídos dos cargos e seriam açoitados em praça pública. Então diante disso ele fala: e agora o que é que a gente vai fazer? Né? E solução do mundo. Bora resolver, meu irmão. Liberta eles lá, secreto. Solução do mundo. Bora resolver, liberta eles. Ninguém está sabendo, liberta eles lá. A solução de Deus, Paulo e Silas falam: não. Sou romano, meu irmão. Fala para eles virem aqui me libertar que eu vou. Eles não souberam fazer, nos humilhar em praça pública. Note, a preocupação daqueles homens era a exaltação do nome do Senhor. Porque se eles estavam pregando e são humilhados em praça pública, a mensagem que passa é que aquela pregação, ela foi humilhada diante de todos. Então ele fala: não. Tipo, eles vinham aqui, eles nos soltarem na prisão. Então eles levaram eles para praça pública e falaram: meu irmão, eles estão libertos. As pessoas viram e começaram a perguntar
Estou falando de quem está de fora, tá? A Bíblia não diz isso, mas imagina elas olhando aquela situação e falando, apanharam ontem, hoje os mesmos caras vêm aqui, o que foi que aconteceu? Meu irmão, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Vamos lá, vamos perguntar para eles. Aí tem aquela rádio fofoca, né? Sim ou não? A rádio fofoca lá na terra. A rádio fofoca vai lá, pergunta o que é, vai para o outro, e pergunta para o outro, pergunta, e cada um começa a tirar a sua conclusão, e vai e pergunta. Só que a Bíblia diz que Paulo e Silas eles foram para a casa de uma mulher chamada Lídia. Se você for ler o capítulo anterior, não sei se é o 19 ou 18, agora me fugiu a mente. Desculpa, o 15 ou 14. A Bíblia diz que aquela mulher é uma recém-convertida. Entendeu? E ela, quando recém-convertida, ela convidou-os para ir até a casa delas para repousarem lá. Ela e o marido, lógico, né? E eles saem dessa prisão e vão para a casa de Lídia. Onde, como eles já estavam lá alguns dias, probabilidade enorme de já ter o que a gente chamou hoje de célula. Já haviam pessoas reunidas para falar de Deus naquele lugar. Então, que naquele lugar a verdade é propagada. Meu irmão, nós fomos realmente açoitados. Nós fomos para a prisão, chegamos na prisão. Aí é quando Lucas faz o retrato do que aconteceu, porque Lucas não estava na prisão. E Lucas deve estar lá na casa de Lídia, ele escuta a história. Nós fomos lá, nós fomos açoitados. Só que de noite, quando foi meia-noite, nós começamos a adorar a Deus, oramos. E as prisões, veio um terremoto, as prisões foram abertas. O carcereiro queria se suicidar e eu gritei, Lucas. Eu gritei para ele e falei, não faça isso. Nós estamos todos aqui, irmãos. Só para você entender. Não é que Paulo e Silas estivessem na prisão. Ninguém fugiu. Vocês entenderam isso no que a gente leu hoje? Vocês entenderam isso? Existem homens que não dizem há quanto tempo estavam presos, mas quando aquelas portas são abertas, todos estavam lá, o que a Bíblia diz. Ninguém fugiu. Que testemunho é esse que aqueles homens levantaram naquele lugar? Você entendeu? E ele falando para Lucas, nesse momento, eu imagino, né? E Lucas, relatando. Lucas, rapaz, eu vou escrever isso aqui. E começa a falar. E nós fomos levados, fomos soltos lá, nos deixaram lá, os homens vieram para nós, pediram desculpa, a Bíblia diz que eles pediram perdão, libertaram eles, e nós estamos aqui, Lucas, agora bora dar uma olhada aí, meu irmão, como é que tá o negócio, que o negócio está pegando. Você consegue compreender a profundidade do que essa palavra diz? Então leve isso no seu coração hoje, que naquele momento eles exaltaram o nome de Deus, eles não estavam preocupados com a vaidade, com o orgulho, com a soberba deles, com o que iam pensar, não. Aquela oportunidade de eles exaltarem o nome do Senhor. Então eles são libertos por aqueles homens. E Deus converteu aquela humilhação que eles passaram em honra. Então hoje, se você está sendo humilhado pelo mundo, se você tem sido injustiçado, busque Deus. Ele há de converter essa humilhação em honra na sua vida. Entenda isso. O que você não pode é ficar parado. E eu te convido agora a ficar de pé. Fique de pé. Nessa história extraordinária, eu vejo que existem dois extraordinários aí nesse lugar. O primeiro deles realmente é o terremoto, né? A gente não fala assim, vou fechar os olhos, o mais extraordinário é eles não terem reclamado porque foram açoitados. Não, meu irmão. A gente está aqui nesse lugar, a gente começa a orar e daqui a pouco tem um terremoto aqui, essa porta se abre. Vamos lá, e quem ia falar assim, não, o mais extraordinário foi, sei lá, meu irmão, foi o momento que, da nossa adoração, não, o momento do extraordinário foi o terremoto. Mas existe outro extraordinário de Deus. Os presos converteram quem eu estava aprisionando, meu. Esse é o extraordinário de Deus. Os presos levaram a palavra de Deus para aquele que tinha a obrigação de vigiá-los e mantê-los na prisão. Esse foi o extraordinário de Deus nessa palavra. E eu te convido nesse momento a você adorar a Deus. Eu te convido nesse momento a você orar por Deus. Eu te convido nesse momento a fechar os olhos, para que nós juntos, nós possamos viver esse terremoto aqui nesse lugar. Eu não estou dizendo que essa terra vai tremer. Eu estou dizendo que esse terremoto vai abalar a estrutura da prisão que está sobre a tua vida. Isso ele vai fazer. Talvez aqui nesse lugar hoje não trema esse chão que nós estamos. Eu falo talvez, porque eu acredito que Deus pode fazer. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai abalar as estruturas da prisão que tem te colocado preso até hoje. Isso ele faz. Entendeu? Isso aqui nesse lugar hoje, você adorando a Deus, você fazendo uma oração sincera, você fazendo a entrega do seu coração para Ele, Ele vai trazer esse terremoto e vai mudar a tua vida. Assim como por meio desse terremoto e do testemunho daqueles homens que oraram naquele dia, aquele carcereiro de uma forma franca, ele perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo, o que ele tinha que fazer para ser liberto, o que ele tinha que fazer para encontrar um lugar em Deus. Hoje aqui nesse lugar você pode fazer a mesma pergunta. Você pode perguntar de uma forma franca para o Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aí dentro de você.
E você pode perguntar para ele: o que é que você tem que fazer para ser salvo? Ele vai responder para você. Então feche seus olhos. Hoje, você pode fazer parte de um grupo de pessoas que estão encarceradas. O encarceramento do pecado ele é um encarceramento invisível. Entendeu? Invisível, ninguém vê. Muitas vezes ninguém sabe, só você sabe. E hoje aqui nesse lugar, essas portas podem ser abertas. Elas serão abertas não somente para que você seja liberto. Porque você ser liberto, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, que bênção. Você vai tirar essa amarra da sua vida que te aprisiona durante muito tempo. Mas abrir a porta desse cárcere para você, que há muito tempo quer essa liberdade, que há muito tempo não consegue se libertar sozinho, vai significar um dia você chegar para falar dessa abertura para alguém. Aí é o momento que você exalta o nome de Deus. Entendeu? É o momento que você fala assim: eu tentei durante um tempo e não consegui. Mas quando eu permiti que Deus fizesse, Ele me libertou. E quando Ele te libertar, aí você vai poder exaltar o nome de Deus. Porque você entende que não foi pelas suas mãos. Amém? E para você encontrar essa liberdade, existe um começo. Existe um início. Existe o primeiro passo. Exige de você uma decisão. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Eu quero saber se entre nós existe alguém que de repente ainda não encontrou esse refrigério em Cristo. Alguém que ainda não confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Essa palavra de repente falou com você de uma forma franca. Eu gostaria que você levantasse sua mão nesse lugar. Que você não deixe com que a vergonha que pode te encarcerar, ela te vença. Que você hoje aqui possa encontrar esse lugar de liberdade. Então, se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a levantar as mãos. Eu quero orar com você. Porque esse romper dessa prisão, ela sempre vai iniciar com uma decisão. Aquele dia, existiam muitos presos naquele lugar. Há uma probabilidade enorme que muitas pessoas não convertidas a Cristo ali naquele lugar. Só que um deles escolheu uma vida diferente, aquele carcereiro. Aquele carcereiro, ele conseguiu entender, e a pergunta que ele fez para aqueles dois, Paulo e Silas, estavam açoitados, e que ainda assim, por meio de um testemunho extraordinário, escolheram adorar e orar a Deus ali naquele lugar. Aquilo constrangeu aquele carcereiro. Ele falou: meu irmão, como pode? Como pode esses homens? Como pode? Esses homens, mesmo depois de serem açoitados, estarem agora cantando com alegria? Isso é impossível. E quando eles oram, que estremece aquela prisão e as portas são abertas, a aflição bate no coração daquele homem. E ele decide se matar. Ele desembainha a espada, ele ia se suicidar. Por quê? Porque se os prisioneiros fugissem, ele seria executado no dia seguinte, porque a ele cabia guardá-los. Mas quando ele consegue, ele diz que ele busca lá uma lamparina, uma candeia, e ele vai para dentro da prisão para perceber e identifica que todos permanecem naquele lugar, mesmo com as portas abertas. Aquilo constrangeu ainda mais do que aqueles homens que tinham sido açoitados e estavam presos. E esse constrangimento é quando ele vem com a pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho para fazer para ser igual a vocês? Essa seria a pergunta franca daquele carcereiro. O que eu tenho que fazer para adorar, mesmo depois de ser açoitado? O que eu tenho que fazer para não fugir, mesmo que as portas estejam abertas, para uma fuga? Foi isso que constrangeu aqueles homens. Então, se você de repente não encontrou esse lugar de acesso ainda, e esse lugar de acesso ele começa com uma decisão de conversão. E não se preocupe com o que vão pensar de você. Não se preocupe com o que vai acontecer com a sua vida daqui para frente. Viva o hoje. A Bíblia nos ensina que cada dia traga as suas angústias e aflições. Eu escolho tomar uma decisão hoje aqui nesse lugar. Então eu pergunto para você novamente. Eu estou falando com você. Se você de repente ainda não confessou a Cristo, eu te convido a você levantar suas mãos. Se de repente você não quer dar um passo aqui na frente, eu quero orar com você. Que você faça isso com liberdade, com alegria.
Pode levantar suas mãos e ficar com as mãos levantadas que eu vou orar com você. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta. Se de repente você já andou nos caminhos do Senhor, você já teve esse toque do Espírito Santo, você já viveu uma comunhão com Cristo, e por qualquer motivo que seja, que não cabe a ninguém julgá-lo, você entende que você andou longe dos caminhos do Senhor, você caiu, ou de repente você ficou encarcerado em algo, você escolheu permanecer preso, ficar permanecendo preso, eu te convido também a você vir aqui na frente. A esse convite eu peço que você venha aqui na frente.